Salve, salve, minha gente prudentina! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 45º Prudencast. Curiosamente, era a legenda do doutor aí na última eleição, né? 45? É isso mesmo, Fábio. Número Tudo bem? 45. Tudo bem, Fábio, Pedro. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, o Prudencast. Mas é verdade, 45 foi o número. Curiosamente, aqui a gente sempre encontra dessas, né, Pedro? É a semiótica da É, coisa. sempre. É coincidência ou foi coincidência, claro? Foi coincidência, foi coincidência. A gente já chamou, né, várias pessoas que estiveram ou estão dentro ali do poder público para vir conversar com a gente. É um prazer receber o senhor aqui, né? O primeiro ex-prefeito. ex-prefeito que vem. Ah, é? Tomara que seja, né, uma De abertura tantos, de né? portas. Uma abertura de portas, né, para que, igual o Pedrão sempre fala, né, que aqui é o Parque do Povo do Prudentino, né, um lugar onde a gente senta para conversar de uma forma bem leve, bem tranquila. Para contar sobre a vida, né? Sobre todas as situações aqui da nossa cidade, da nossa região. E como é bom estar aqui, né, Pedro? Parque do Povo, eu brinco que é o espaço mais democrático de Prudente. Não tenho dúvida. E a mesa do Prudencast, a gente quer alcançar isso aí também. Toda praça, todo parque é um espaço público por excelência, né? Então, sempre foi assim ao longo da história da humanidade. Quem tem que cuidar bem desses espaços que são muito importantes para a coletividade. E Com o 45º Prudencast, já pegando o gancho, 45º cast com a agência Kender, nosso patrocinador, e a 40ª ou não? Não, são mais. São 52, 53 Vamos, entrevistados, por aí. 52, 53. Caso que às vezes vem 2 entrevistados tá. no episódio. A nossa caneca, pode ficar à vontade. Aqui? E nessa aí mesmo. Nessa aqui mesmo. Isso, da agência. Rolou uma dança das cadeiras aqui agora. No gargalo. Não, a caneca já vem higienizada. O pessoal lá da agência Kender tem todo o cuidado. E então já são mais de 50 canecas do Entregues. Prudencast. Por aí. São muitas pessoas que passaram aqui pelo Prudencast. Essa tá estilizada, hein? Tá. Isso que eu ia falar. Esse é o modelo 2023. Modelo 2023. Atualizadíssimo. também. Aqui? Tem, tudo É, certinho. personalizado. Bacana. Pra Obrigado. tomar aquele café de manhã. Obrigado. Com a caneca do Dá Prudencast. para tomar cerveja também aqui? Dá. Dá pra dar aquele migué, né? Você fala, pô, é um então cafezinho, mas é a cerveja que tá Gostei, aí. muito bonita. Obrigado. É a Gostei. caneca que a gente brinca aqui. Mas vamos começar com água, né? Vamos, Deixa vamos. a cerveja pro final de semana. A gente brinca que a gente quer alcançar o patamar das canecas do Jô Soares. Então, Ô, aos bacana. poucos a gente vai chegando lá. Inspirado no jogo que vocês Sim, oferecem a caneca? A gente tem algumas referências e a caneca é uma dessas. Legal. Legal? Ó, a agência Kender fica lá na Avenida da Saudade, próximo ao Campus 1 da Oeste, entre o Campus 1 e o campo do Parque do Povo. É facinho de achar a agência Kender. A famosa. A famosa roxinha da saudade. Não tem erro. Passou a Avenida Saudade, Sim. viu ali uma fachada roxa, é a agência Kender. Ótimo. E o outro parceiro nosso, que também tá nesse 45º episódio, acho que desde o começo conosco, é a Ultracel, assistência técnica de celular do nosso querido amigo Maurício Caldeira. Eu vou ganhar um celular. Não. Mas, ó, se você tiver algum problema com o aparelho, que ligue na tomada, leve na Ultracel e ele dá um jeito. Não é Conserta... só celular, não. Não é só Tudo. celular, não. O nome é Ultracel porque o carro-chefe é celular. Só que ele conserta. Essa semana passada ele tava arrumando máquina de barbear, air fryer, o que mais que ele tava arrumando? Acho que aqueles grill também, né? Grill. Elétrico. Tudo, arruma O tudo. Maurício é fera e assistência técnica de celular. Teve algum probleminha com o celular, tanto de configuração, sistema, ou quebrou o vidro, películas de câmera, acessórios. Comprei um ring light e um tripé de mesa para gravar meus vídeos, comentários de futebol. Segue lá, né? Tamo lá também. Obviamente. Estamos lá também. Então, a gente tem tudo lá na Ultracel, do nosso amigo Maurício Caldeira. A Ultracel fica aqui na Alberto Bonfiglioli, pertinho aqui do Inova. Ali, basicamente, à frente do espetinho do japonês, você já vai ver a Ultracel por lá. Não tem erro. Não tem erro. Sem mais delongas, né? Vamos continuar aqui nosso bate-papo com o Dr. Nelson. Depois que, né, o senhor saiu lá da prefeitura, no começo de 2021, como que foi ali voltar à rotina, né? Já foi descansar um pouco ou o trabalho já continuou? Foi um alívio, na verdade, né? Porque a prefeitura é parada dura. Mas logo que eu saí da prefeitura, eu fiquei aproximadamente um mês de licença. Tirei umas férias. E foi em março, na verdade, que eu voltei para o Ministério Público. Mas eu não voltei para o Ministério Público de Prudente.
fui para São Paulo. Eu já era promotor de São Paulo. E o procurador-geral me designou para um setor específico, trabalhar perante os tribunais superiores. Eu fiquei lá por mais de 2 anos. Na verdade, eu fiquei lá até o dia 11 de março agora, foi o dia que eu me aposentei. Dia 11 me aposentei depois de 36 anos de Ministério Público. Então já tá na vida de aposentado, são tudo flores ali? Olha, eu digo para você tranquilo? que eu não fiquei um dia sem trabalhar depois que eu aposentei, porque no primeiro dia 11 foi um sábado. Na segunda-feira eu já estava tendo reunião de trabalho. Então, ficar parado não é comigo. Então, já estou trabalhando. Claro que eu ainda estou trabalhando assim. Eu ainda estou constituindo uma sociedade de advocacia e consultoria na área ambiental e urbanística. E foi a área que eu atuei praticamente a minha vida inteira, né? E teve um período também que eu me afastei do Ministério Público para assumir a vice-presidência da CETESB em São Paulo. Isso em 2011, né? 2011, exatamente. 2011 até 2016. E a CETESB é uma agência ambiental de excelência na área ambiental. É a 4ª maior agência do planeta. É uma agência muito respeitada. Foi um prazer muito grande, uma honra muito grande ser do vice-presidente dessa instituição que eu admiro muito. O direito é mais ou menos igual ao jornalismo? Por quê? Porque você bebe da fonte lá a primeira vez, você nunca mais quer largar? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Foi um período muito bom. Eu tive assim vou dizer a sorte, mas é o homem lá de cima que conduziu para que acontecesse isso. Eu acho que eu sempre que eu foquei querer alguma coisa, tracei um objetivo, graças a Deus eu sempre consegui alcançar aquele objetivo. Ser promotor era um objetivo meu quando eu estava na faculdade. Eu queria ser, era meu sonho. E consegui aos 23 anos. Depois fui chamado para ser convidado pelo então governador de São Paulo, que era o Geraldo Alckmin, hoje nosso vice-presidente, para assumir a vice-presidência CETESB, trabalhar na área ambiental, que é a minha paixão, né? E depois a questão da prefeitura. A prefeitura também era uma vontade minha e de um grupo também. Tudo isso aí, tudo convergiu para que esses objetivos fossem concretizados. E agora, só que a gente tem que virar a página, né? Virei a página do setor público. Agora não quero mais trabalhar no setor público. Então o senhor trabalhou ali por muito tempo, 36 anos, o senhor falou, dentro do Ministério Público? Sim, 36. Como que surgiu, né, essa paixão pelo meio ambiente, né, entrar na promotoria do meio ambiente, e foi onde o senhor ficou mais conhecido, Sim. né? Na verdade, desde a época da faculdade, eu tinha um interesse pelas questões ambientais. É que naquela época não se falava em meio ambiente como a gente fala hoje, como se fala já há alguns anos. Era algo mais de paixão, de vontade, sabe? Mas quando eu entrei no Ministério Público, eu comecei a atuar em todas as áreas. Quando você entra no Ministério Público, na promotoria, você é um clínico geral, você faz de tudo. Para onde eles te mandarem, você faz. Mas com o tempo, você vai conseguindo direcionar a sua carreira para uma promotoria que trabalha com determinadas questões. E isso eu consegui, embora eu tenha atuado na área ambiental desde o meu ingresso no Ministério Público, mas foi a partir de 98 que eu comecei a atuar exclusivamente na área ambiental. Então, desde 98, então, exclusivamente nessa área. E com isso a gente criou uma promotoria que tinha uma atuação regional. Eu era responsável por 31 cidades aqui da região oeste de São Paulo. 13 comarcas, compreendendo 31 cidades. Uma área bastante grande. Ia de Rancharia, IEP até Epitácio, e de Teodoro Sampaio até o Rio do Peixe. Então era uma área grande, então a gente se envolveu com muitas questões ambientais, e foram algumas muito importantes para a região. Eu digo que eu e mais 2 colegas do Ministério Público Federal, nós somos assim, pais do Parque Estadual do Rio do Peixe e do Parque Estadual do Rio Guapeí, porque esses parques só foram criados porque foi uma exigência nossa numa ação contra a CESP. Então eu tenho assim, eu me sinto realizado profissionalmente por ter atuado na área ambiental. E você pegou, vamos dizer assim, 2 polos muito grandes também, né? A promotoria, que é o Epitácio, né? Sim. Que é muito grande. Muito grande. Tem toda a questão turística ali também. A demanda de
praticamente do Tem- estado do Mato Grosso também, que Sim, acaba sim. convergindo para Tem ali, o né? turismo, tem a questão também do represamento ali, da... Porto Primavera. Isso. A nossa região, ela tem uma riqueza muito grande para ser explorada turística, mas não é. Ela é subexplorada. Você pegar o Pontal, o Grande Pontal, como nós conhecemos, temos aí 4 grandes lagos. Porto Primavera, que é um dos maiores lagos artificiais do Brasil. Temos o Lago de Itaquaruçu, o Lago de Rosana e de Capivara. São 4 grandes lagos. 3 no Rio Paranapanema e o do Rio Paraná, que é Porto Primavera. E nessas regiões, onde o turismo aquático poderia estar sendo desenvolvido, é muito pouco desenvolvido. Eu desafio vocês aí, muita gente aqui de Prudente nunca foi para Epitácio. Conhece? Eu fui uma o vez lago. na vida. Você foi uma vez Eu só, né? nunca fui. E você não é tão novo, né, Fábio? Não, no auge dos meus 26 anos. Então, mas você foi uma vez, Sim, né? sim. Então, isso está aqui perto, a 45 Uhum. minutos daqui. Por isso que a gente tinha que... É claro que Rosana também não foi nenhuma Rosana, vez. Rosana é nunca fui. lindíssimo. O município de Rosana, onde os 2 rios, né, se juntam, que é o Paraná com o Paranapanema, ali nós temos um arquipélago, várias ilhas, e praias lindíssimas, praias de água doce. É um lugar muito bonito. Tem o Parque Estadual Morro do Diabo. Enfim, nós temos muito que explorar no turismo regional. Mas não adianta, os municípios não conseguem se coordenar sozinhos. Se o Estado não vier e coordenar, dar meios para que os municípios façam isso, nossa região vai continuar sendo subexplorada na área de turismo. Até eu comentei aqui quando teve o O Renato, né? Renato. Renato da UEPP. da UEPP. Ele veio aqui há 3 episódios atrás. Isso. Eu até comentei com ele que em 2021, o Rodrigo Garcia, que era vice do Dória na época, veio para Tupi Paulista para umas mudanças de regiões administrativas e tal. E ele falou sobre um projeto do Pontal 2030, se eu não estiver enganado, acho que é o... Pontal 2030, isso é um plano assim mais genérico, né? Aham. E eu lembro que eu entrevistei naquele dia, estava participando da coletiva, e em nenhum momento ele citava a questão do turismo, que é uma possível fonte de renda gigante aqui do nosso estado, né? Nosso Sim. canto do estado. Quando eu fui candidato a deputado federal, 2014, fui candidato em 2010 2014. Em 2014 me faltaram 2.000 votos para ser eleito, obtive 50 mil votos naquela ocasião. Mas naquela época nós lançamos um projeto, um programa que a gente gostaria de levar para frente, que era o projeto assim Costa Leste. Costa Leste porque nós estamos, Costa Oeste na verdade, Costa Oeste. Porque nós temos é uma verdadeira costa, digamos assim, né, no Rio Paraná, em Porto Primavera, onde você poderia explorar o turismo aquático, né? Envolve vários municípios. Então, essa Costa Oeste seria um projeto para você explorar o turismo em Porto Primavera. Mas não só em Porto Primavera, mas também esses lagos que estão aqui no Rio Paranapanema. Era uma proposta. Então, na verdade, esse projeto 2030, ele envolve várias ações. Nós temos que ter uma especificamente voltada para a área do turismo. Isso envolve todos os municípios que estão às margens do Rio Paraná e Rio Paranapanema, e também envolve Prudente, porque o aeroporto está aqui em Prudente. Prudente, sempre que os municípios que estão próximo a Prudente saem ganhando, Prudente também sempre ganha. Um projeto que, na minha opinião, é de interesse de todos os municípios aqui da nossa região. Que é uma loucura. Estava conversando hoje. O pai ele foi morar em Indaiatuba. Eu falei, pô, Indaiatuba, perto de Campinas, assim, é uma cidade boa, grande. E aí é outra coisa que a gente sempre comenta aqui. É impressionante como a região de Campinas, a gente fala, Campinas é muito grande. Só que o entorno de Campinas impulsionou todo o seu entorno, né? Hortolândia, Indaiatuba, Limeira, Rio Claro, Piracicaba. Acho que São Carlos tá ali São também. Carlos. Todas são cidades gigantes, próximas a Campinas. E aqui em Prudente a gente tem um inverso, né? A segunda maior cidade do Oeste Paulista é Dracena, menos de 50 mil. Que a população, a grande parcela da população está lá no leste do estado de São Paulo e no norte do estado de São Paulo.
o sul e o oeste de São Paulo sempre foram meio assim, Feio. patinho feio da cria, né? E aqui a população é pequena quando comparada com qualquer uma dessas regiões aí que eu estou me referindo. A população aqui é pequena. E realmente você tem razão. Prudente cresceu, mas as cidades que estão no entorno de Prudente, não. Cresceram. Elas diminuíram de tamanho, algumas até. Mas são boas cidades. Você falou que Claro. Dracena que está em outra região. Agora mudou, né? Mas tá lá, na Alta Paulista, né, digamos assim. Mas é uma cidade que não sei se tem 50 mil habitantes. 47,096. Porque Epitácio e Venceslau, que tem uma população próxima uma da outra, algo em torno de 40 mil, 41 mil habitantes, entre 230, uma diferença muito grande, né? E nós temos bom acesso de rodovias agora, Sim. tem aeroporto. Só que o que está faltando mesmo são projetos que criem, gerem emprego. Sem emprego, a população não vai se fixar nessa cidade. Os jovens começam a sair desses. Vão aqui para o norte do Paraná, vão para São Paulo, vão para outras regiões. Então, se não tiver emprego, fixa a pessoa numa cidade, numa região, é o emprego, é ter do que viver. Se não tiver, eles vão embora mesmo. O assunto que você tocou de turismo ecológico é importante porque Com certeza, é importante. E as pessoas hoje querem isso, né? Aham. Elas viajam para ver lugares bonitos, para praticar esportes, enfim. É isso que impulsiona o turismo. A Unipontal conseguiria fazer esse tipo de trabalho? A Unipontal tem um trabalho mais político, na verdade. Deveria impulsionar essa questão. Deveria exigir isso aí. Mas nós temos um mal muito grande aqui, na verdade. Só buscamos recursos, queremos emenda ou verbas para isso, para aquilo, são questões pontuais. São questões pontuais. Nós não tem uma preocupação assim mais ampla, mais forte, um projeto, um programa. Nós estamos aqui gravando o Prudencast dentro da Fundação Inova Prudente. A Fundação Inova Prudente fui eu que criei. Quando nós aqui funcionava uma fundação de curtimento de couro que não funcionava, na verdade. Nós tínhamos aqui aulas de corte e costura. Na época nós tiramos aulas de corte e costura e essas outras aulas colocamos lá no Fundo Social de Solidariedade. E aqui fizemos uma reforma e falamos, nós temos que redirecionar a economia de Prudente. E redirecionar para onde? Prudente é uma cidade industrial? Não, nós não somos uma cidade industrial, nós não temos essa aptidão industrial. Não para essa indústria tradicional que a gente conhece. A ideia era redirecionar a economia de Prudente para essa indústria da tecnologia. Então, a Fundação Inova Prudente foi criada com esse propósito, com esse objetivo. E ao longo do tempo em que nós ficamos à frente da prefeitura, e o secretário então era o Rogério Alessi, tenho certeza que nós caminhamos bastante nesse sentido. Tá? Depois, claro, nossa responsabilidade terminou em dezembro, dia 31 de dezembro de 2020. Tá? Então, até nesse dia, eu posso garantir para vocês, muito foi feito. Muito foi feito. Tá? E isso é importante. Por quê? Porque nós conseguimos gerar bons empregos, com muitas vezes pouco investimento, e você vai gerar emprego principalmente para os mais jovens. Que são esses que estão precisando trabalhar. E muitas vezes não. O Dente, depois do Inova, passa a ser um polo tecnológico do Oeste Sim. Paulista. E de né? referência, Sim, né? referência. Várias cidades vieram ver o nosso modelo. Está sendo implantado um modelo como esse aqui lá em Jundiaí agora, que é uma cidade muito maior, muito mais rica. Bauru também parece, se não me engano, copiou o nosso modelo. Outras cidades vieram aqui conhecer o Inova Prudente e estão replicando esse modelo. Agora, é o que eu disse, nossa responsabilidade foi dia 31 de dezembro de 2020. Então, até esse dia eu posso garantir que muito foi feito. Como surgiu o interesse em entrar para a política? O senhor falou que teve a candidatura a deputado federal direto, né? 2010 e 2014. Como que foi esse interesse? O senhor falou também que não só pessoal, mas também de um grupo. Como que surgiu esse Sim. convite também? Na verdade, eu fui convidado para ser candidato a deputado federal. Como você mesmo disse, essa atuação ambiental regional, ela acaba... Eu também era professor, né? Fui professor durante quase 20 anos.
isso acaba tornando você mais conhecido, né? E, então, assim, o segmento político viu aí também uma oportunidade de conseguir eleger alguém para deputado federal aqui e eu acabei aceitando esse desafio. Primeira vez, 36 mil votos. A segunda foram 50 mil e me faltaram 2 mil votos, assim. Bateu uma trave, digamos assim. O que me fez querer entrar para a política foi o fato de que, ao longo da minha carreira como promotor, eu me envolvia muito nas questões das cidades e da região. Então, porque eu trabalhava na área ambiental e urbanística. Então, eu sempre enfrentava problemas com os municípios, problemas regionais, por exemplo, os assentamentos. Várias questões com os assentados, e uma preocupação na forma, no meio de vida deles, porque não adianta o Estado promover a reforma agrária, dar um lote para o produtor, tem que dar apoio para ele também, tem que ensinar ele a produzir, muitas vezes ele não sabe produzir. Né? Então, isso aí envolvia, eu sempre estive muito envolvido com essas questões. Isso me fez despertar o interesse pela... Tá bom, agora eu estou aqui, estou como promotor, o promotor ele cobra, né? Ele faz exigências, não. Vamos ver como é que fica do outro lado ali. Né? Foi essa a vontade. Mas, infelizmente, na política, você não consegue fazer o que você quer fazer. Porque não depende só de você. Dentro do sistema que existe, lá, vereadores, tem vários interesses, e muitas vezes são interesses antagônicos, que não conversam entre si, e o prefeito, principalmente o prefeito, que é o gestor, no meio de tudo isso, está amarrado muitas vezes. Não consegue realizar, ora por falta de recursos, geralmente é esse o problema maior, ora porque tem interesses que não convergem para aquilo que você está querendo, ora porque você precisa aprovar um projeto que não é popular, ele é impopular, mas é necessário para a cidade. Você não consegue aprovação na Câmara Municipal, os vereadores não querem aprovar projetos impopulares. Muitas vezes é necessária a aprovação de projetos que não são populares. Mas, infelizmente, na política é assim. A sua gestão foi um pouco vítima desse sistema? Muito, muito. Muitas coisas a gente poderia ter realizado e teria incrementado a arrecadação prudente, por exemplo. Nós não conseguimos. Por exemplo, a iluminação pública. A iluminação pública imprudente era deficitária na minha época. A gente tinha que pegar R$500 mil todo mês do Caixa Geral da Prefeitura para pagar a conta da iluminação pública. Então, era deficitário. E não pode ser um serviço deficitário. Depois de muita luta, conseguimos fazer uma revisão nessa questão e aprovamos uma lei onde mais pobres continuavam não pagando nada, porque a maioria é isento. Né? E aumentava muito pouco. No meu caso, por exemplo, na época eu pagava algo em torno de R$800, R$900 por mês de energia elétrica. Quando nós passamos esse projeto, a minha conta aumentou R$15. Para R$15 são R$15 perto dos R$800, R$900 que eu pagava. Não era nada. Mas esse pouco que todo mundo começou a pagar mais, nós conseguimos equilibrar essa conta. Ela ficou superavitária, inclusive. E com esse superávit, qual que era a ideia? Promover melhorias na iluminação. Pois bem, esse projeto, essa lei, ela ficou em vigor poucos meses. Depois a Câmara foi lá e derrubou a lei. Para quê? Mesmo tendo resultados positivos. Para quê? Aí você tocou num assunto que para mim é reflexo de uma sociedade. Esse certamente tem R$15 a mais para dar. R$15 o quê? O preço de uma cerveja num bar? É isso. Às vezes nem dá para comprar com nem dá, né? E aí a pessoa que necessita de fato, esses R$15 auxilia ela. Só que na cabeça das pessoas, você está prejudicando elas, você não está ajudando. Não. Está trabalhando em prol desse resto da população. É uma coisa que não me entra na cabeça. O povo, principalmente imprudente, fica uma crítica até pro comportamento, que é uma coisa que eu acho, não tem nada a ver com o Prudencast. As pessoas precisam entender que elas estão muito mais próximas do morador de rua do que do Elon Musk. Com certeza. O morador de rua, você tropeça nele aí, coitadinho. Todo dia. E qualquer problema com cartão de crédito, você pode ser o próximo, tá? E o Elon Musk não vai ter esse problema. Fique sabendo disso.
E as Mas, pessoas não têm esse tipo de visão. E outra coisa, eu sempre fui um cara que defende a gestão, com amigos e tal, no meio social, porque é a gestão de apertar custos, enxugar gastos. E eu brincava assim, eu falava assim, daqui 20 anos vocês vão falar mais ou menos o que foi o Bragato, quando o Bragato foi prefeito. Meu pai fala muito isso. Todo mundo criticava o Bragato, que a cidade estava quebrada, só que a cidade só teve dinheiro depois por causa daquela gestão. E eu falo a mesma coisa da sua gestão. Muita gente falava, mas a cidade tá ruim, não sei o quê. Mas o tanto que enxugou de gastos esse pagamos muitas dívidas também, né? também. E depois veio a pandemia em 2020, que ninguém sabia lidar com a pandemia. E a pandemia fez com que eu tivesse que adotar medidas muito impopulares. Mas não tinha outra alternativa. Eu sabia que isso ia promover um desgaste muito grande para a minha imagem como político. Mas eu preferi cumprir a minha obrigação, é não correr risco para a população, né? Garantir que a população tivesse leitos, fosse atendida. Eu preferi sacrificar isso, a minha, entre aspas, carreira política. Eu não ia correr o risco de pôr em risco a vida de sequer uma única pessoa na cidade. Mas eu fui quase linchado quando tinha que fechar o comércio, quando tinha que estabelecer regras menos flexíveis, né? Isso era complicado. Qual foi o pior episódio de toda essa situação? Não dei um listamento, né? Mas muitas vezes, né? As pessoas iam lá à frente da prefeitura, gritavam em rede social, mandavam mensagens, milhares de mensagens, me criticando porque eu tinha que flexibilizar, só que eles não entendem que não é assim que funciona. Havia uma ação contra a prefeitura, uma multa de R$250 mil por dia se eu flexibilizasse as regras. E as consequências sobrariam para mim também. As pessoas não compreendem. É claro que foi muito sofrido, né? Pessoas tiveram que ficar sem trabalhar. A gente sabe disso. Muito ruim mesmo. Muita gente fechando as portas. Mas tem um certo momento que você tem que fazer uma opção. Isso é importante, é muito importante. A pessoa ter trabalho, ter de onde tirar o seu sustento é muito importante. Mas do outro lado tinha lá a questão da vida humana, da saúde das pessoas. E aí, qual é a opção que você tem? Uma opção. Infelizmente, eu tentei até em algum momento conciliar esses interesses, né? Mas por conta disso, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública contra a prefeitura e o juiz fixou uma multa de R$250 mil no caso de descumprimento. E eu vou descumprir. 250 mil por dia. Metade daquele arroxo. Então, assim, isso é muito complicado. Fora que você poderia responder por outros crimes, também por improbidade, enfim. Posso fazer isso. Mas as pessoas não têm essa noção do ônus que recai sobre o gestor público. Ser prefeito, ser governador, ser presidente, é um ônus, é um fardo muito, muito grande nesse país. Porque o sistema não deixa você governar, o sistema te impede você governar. E você ser o gestor público, em qualquer dessas esferas, municipal, estadual ou federal, é muito complicado. Todo mundo discorda de você, todo mundo critica você, todo mundo questiona o ato que você fez, de repente você está sendo processado por uma coisa que você fez de boa fé, sabe? Então, para quê? Eu falei, bom, confesso que quando deu a reeleição, eu sabia que ia ser complicado mesmo, então não derramei uma única lágrima por não ter sido reeleito. Sequer fiquei triste. Eu fiquei triste, porque eu falei, para quê? Eu vou cuidar da minha vida agora, que é o que eu estou fazendo. Vou cuidar da minha vida, porque as pessoas não entendem quando você quer cuidar da vida delas, daquela forma. Então, parei. Braço pro gaiteiro. Teve alguma situação que você teve que, igual você falou, a dificuldade, às vezes, de ter que fechar o comércio, ter que estabelecer medidas mais duras, e pesou, tipo, o seu pessoal pesou mais? Pesou Consegue muito. lembrar de alguma? Sim, por exemplo, as academias, por exemplo. Academia. Muita gente, eu vou em academia, frequento academia, uns bares, restaurantes, né, algumas restrições, algumas que eu não compreendia, que eu achava que tinham que ser flexibilizadas. Tentei, muitas vezes, convencer São Paulo, olha, até uma vez apresentei uma proposta
de flexibilização lá, mas foi desconsiderada. Tá? Então, claro que doía. Fazia aquilo com vontade. Eu tinha que editar um decreto desse aí, doía no meu coração. Mas eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer. É parte do sistema, né? Falei isso também. E esse período de pandemia aqui em Prudente, eu sentia que o faroeste aqui era meio que o cobaia da situação toda, né? Sim. Tanto é que era impressionante. Quando aqui tava uma situação controlada, aqui sofria todos os decretos para fechar, para não flexibilizar a coisa. E quando acontecia o contrário, que eles queriam testar para ver como ficava, era sempre por aqui também. DRS, né? Diretoria Regional. Departamento Regional de Saúde. de Prudente, 11, né? que sofria essa alteração para ver como que respondia. Como que você lidou com tudo isso também? Você sentia a mesma coisa? Sentia, e era difícil porque ninguém sabia exatamente o que fazer. Foi uma experiência nova para todo mundo, tanto o prefeito, para o governador, para o presidente, para todo mundo, secretários, era uma coisa nova. Como lidar com uma pandemia que estava matando milhares de pessoas? Lembro até hoje o dia que eu anunciei a morte do primeiro prudentino por Covid. É uma apreensão muito grande. Depois, acho que quase 1.000 mortes. Né? Mas esse número começou a crescer exponencialmente. Isso causava muita preocupação para a gente. Em apreensão, mas para você ter uma ideia, em todo o período, nesse ano de 2020, eu nunca deixei de trabalhar sequer um único dia. O meu gabinete ali, os secretários todos foram trabalhar todos os dias. Os funcionários, nós deixamos de trabalhar à distância, reduzimos o horário, mas nós ficamos lá todo dia. Nunca deixamos de sequer trabalhar um único dia com medo, com receio de ser contaminado. A gente tem que estar à frente, tendo coragem de enfrentar esse problema, até para mostrar para a população. Então, foi uma experiência. Foi toda uma experiência e toda experiência é bem-vinda. O que você leva dessa experiência para a vida? Olha, como eu disse, né, ser prefeito me deu muito prazer. E me deu muito. Me causou muito sofrimento em várias áreas. Mas eu tenho certeza que eu faria algumas coisas diferentes hoje? Com certeza faria, porque eu também não tinha experiência política. Eu já tinha sido gestor público. Quando eu estava nesses 4 anos e meio na CETES é uma companhia, uma estatal. Eu era o gestor, um dos gestores da empresa. Ela é uma empresa. Então, mas a minha experiência política era quase nada. Então, é evidente que politicamente eu cometi muitos erros. E hoje eu não cometeria mais. Eu faria muita coisa diferente. E talvez isso evitasse algum sofrimento. Mas, como eu disse, essa página eu já virei. Então, nós temos que ir virando as páginas da nossa vida. Você tem que olhar para o passado e aprender com o passado. Aprender com o passado. O passado é importante, é muito importante. Mas tem que olhar para o futuro. Construir o futuro de uma forma com o pé no chão aqui no presente. Então, essa página do setor público, para mim, está virada. Agora, são outros desafios. Eu acho que todo homem, quando eu falo homem, é homem ou mulher, tá? Nós precisamos de desafios para as... É isso que nos faz viver. É isso que faz a gente querer viver. Então, todo mundo, não importa a idade, tem que ter um novo desafio a cada dia. Tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Eu tenho meus propósitos, meus desafios. Eu tenho novos desafios pela frente. Eu nunca fugi de desafio algum. Eu podia estar muito bem, ter ficado todo o tempo no Ministério Público, onde eu não teria tido perdas financeiras, perdas emocionais, enfim, várias perdas. Tá? Não, eu quero fazer isso aqui, fiz, procurei fazer o melhor possível. E agora é assim, agora eu tenho está descortinando um novo horizonte. Sim, isso não serve só para mim, serve para você, Pedro, para você, Fábio. Sim. A gente tem que fazer isso. Vocês estão com esse programa aqui.
Vocês conceberam esse programa em algum momento, vocês estão fazendo isso aqui. Virar um sucesso, ótimo, continue assim. Mas talvez vai chegar um momento que você vai querer outros desafios. Isso é importante para a vida da gente. Você será que vai hoje? Você vai ser pai. O Joãozinho tá no Tá no forno, tá no aquecimento, tá no né? aquecimento já. Tá terminando ali de se aprontar para subir pro campo. Tá subindo tudo praticamente já. Até voltando a essa questão política que o senhor falou, muitas pessoas comentaram, né? Já ouvi comentários de fora, alguns entrevistados que vieram aqui falaram isso também, da questão de algumas escolhas de pessoas para te ajudar a governar, seja nos cargos de confiança, nas secretarias. Essa foi alguma das situações que o senhor mudaria? Mudaria. Um dia eu fiz a conta de quantas pessoas assim, do primeiro e do segundo escalão, que são cargos de confiança, que eu mudaria. Faz algum tempo já. Mudaria metade. Metade. Não vou falar nomes aqui agora, mas eu elenquei os nomes, né? Senão, Mas por eu questão mudaria para outro lugar. política, de fato? Não. Não é só questão política, é questão de aptidão para o cargo. Como que foi essa construção? Na política você constrói aquilo que pode dar quem te apoiou. Tem essas questões também. Então, muitos também foram chamados não por conta disso, não por conta de política, porque eu acreditava que eles poderiam desempenhar aquela função de forma adequada. Eu troquei vários secretários. E muita gente, depois do segundo escalão também. Tava muita gente. Mas eu trocaria mais hoje. Trocaria mais, porque alguns até por incompetência. Mandei gente embora por incompetência. Claro que eu não posso falar. Teve gente que eu mandei embora por incompetência que na mesma hora saiu falando mal de mim na prefeitura. Publicando isso aí. Eu devia ter falado, olha, ele foi mandado embora, esquece o que está no decreto. Ele foi mandado embora porque ele não tinha competência para fazer aquilo que ele estava. Podia ter outras competências, mas para aquilo lá não. Mas você quer ganhar um inimigo? Dá um emprego para ela, depois tira o emprego. Você ganha um inimigo. Felizmente funciona assim. É o que muita gente comentou, né, Pedro? Até que algumas pessoas falaram dessa situação, né? Era uma oportunidade muito boa, uma pessoa muito boa no cargo de prefeito, só que cercado de pessoas que não poderiam entregar, né, o que a cidade precisava para o momento. Sempre foi assim, viu? Eu não conheço nenhuma administração em que todo mundo é 10, falha. Não tem nem como fazer isso. Isso né? Na política é muito complicado fazer isso. Essa questão de partidos, é muito complicado isso. Infelizmente é muito complicado aqui no Brasil. Como funciona hoje, enquanto não mudar esse sistema e o gestor público fica refém, enquanto isso não mudar, vai continuar existindo. Tem como mudar isso? Difícil, porque quem teria que mudar são aqueles que legislam. Querem mudar. Mas são eles que não querem. Eles querem mudar? Querem mudar? Brasília quer mudar alguma coisa? É a situação que muita gente fala, vamos fazer uma nova política. Eu não vejo você isso pode tentar. ser você possível tem vontade de na fazer atual uma nova situação. política, mas como é que você consegue fazer uma nova política se você não tem muito espaço de manobra para fazer isso? Antigamente, até alguns anos atrás, era um pouco diferente, né? Vou citar aqui o exemplo do professor Agripino, prefeito Agripino. Batia no peito, fazia... Hoje, se ele fizesse o que ele fez lá naquele passado, ele perdia o cargo por decisão judicial em poucas semanas. O senhor estava lá naquele dia da estrada? Naquele dia da estrada, estava lá. Fui lá tentar convencer o prefeito Agripino ou então o Zé Rainha, vamos parar com isso, né? E então o Agripino estava na ponte de Prudente e Pirapó. Professores, caminhões, tratores. E a uns 1.000 metros dali, mais no alto da colina, estava o Zé Rainha com toda aquele pessoal que acompanhava ele. E o Agripino estava irredutível, não sai daqui, não sai daqui, não sai daqui. Bom, eu vou tentar conhecer o Zé Rainha, então, a dar a volta, né? Aí falou assim, com muita calma, olha, nós estamos acostumados a ficar no tempo.
nós temos o direito de entrar na cidade, nós vamos ficar aqui o tempo que for necessário. Um sol de 40 graus, aí depois, no final do dia, né, 20, não lembro agora, o Agripino, providencialmente, ele tem uma insolação, sai dali, o pessoal tira tudo e o Sem Terra entra na cidade. Então, o professor Agripino gostava de causar essas situações, né? Eu lembro uma vez, quando ele começou a fazer, tava um calor e chuva igual foi esses tempos agora, sabe? Aquele calor chovendo, mas chovendo um monte. E aí o prefeito Agripino começou a fazer aquela avenida que liga o Parque do Povo ao HR, sabe? A avenida, né, que tem uma curva. Era meio-dia, eu estava almoçando na minha casa, de repente liga, e aí ele começou a fazer isso, aí veio uma notícia para mim de que tinha nascentes ali, que não podia, enfim. Eu liguei para a Polícia Ambiental e falei, vocês têm que ir lá vistoriar. A polícia foi. Aqui, um pouco depois, meio-dia, ligam na minha casa. Era o comandante da Polícia Ambiental. Doutor, seguinte, o prefeito está aqui, falou que não vai parar de construir, não, e que não vai parar e pronto. E o que a gente faz? Vou aí. Aí eu fui, peguei meu carro, moro ali perto, parei o carro longe, porque tinha muita lama. A hora que eu desci do carro, o professor estava aí a uns 70, 80 metros, não lembro agora, com um monte de gente. Ele lá de baixo, ele gritou assim, Galho! Galho, quem você pensa que você é? Eu que sou o prefeito! Aí eu desci, eu me dava muito bem com ele. A gente brigava muito, mas eu me dava muito bem com ele. Chegamos lá, conversamos. Aí tinha um vereador que morava ali do lado. Aí o vereador, para acalmar, apaziguar a situação, vamos tomar um café na minha casa. Fomos todos na casa do Agripino. Então eu estava sozinho, a Polícia Ambiental, e tinha um monte de assessores do prefeito, né? Aí nós chegamos ali, conversamos, e nós entabulamos naquele momento ali um acordo. Foi feito um acordo ali, conversando. Durante o café. Durante o café, conversando e tal, chegamos a um acordo. Então, outro exemplo que posso, tem tempo ainda? Opa! História que a gente mais gosta, né, Pedro? Eu tava duas questões, né? Promotor do meio ambiente aqui imprudente, e tudo com o professor Agripino. Sempre ele. Eu tinha um inquérito aberto que estava investigando os patrimônios arquitetônicos e culturais da cidade. Então era o Fórum Antigo, a escola, o IE Fernando Costa, a Rua da Melo, o Matarazzo, que era uma construção antiga, estava abandonada havia muitos anos. Vários. Aí, a ideia, na época eu conversava com o Fábio Nogueira, que era o secretário de Cultura. Foi um excelente secretário, minha gestão. Sim. Um excelente secretário. E o Fábio, inconformado, né, que iria construir um centro cultural. Tinha essa ideia já. Aí eu estou na prefeitura um certo dia, e aí, entre aspas, um informante da prefeitura me liga. O Agripino acabou... O prédio Matarazzo estava tombado, tá? Estava tombado. Uma lei municipal tombada. O prefeito Agripino acabou de revogar o decreto que tombava o Matarazzo, e essa noite ele vai começar a construir uma avenida lá, vai demolir aqueles prédios e vai construir uma avenida lá. Falei, meu Deus. Aí eu peguei, corri, redigi uma ação lá, aos trancos e barrancos, e agora, o que eu faço? Aí eu preciso de uma liminar, porque eu já vou contar porque ele realmente ia fazer isso à noite. Eu preciso de uma liminar. Fui no fórum, tinha um juiz novo lá, juiz que tinha vindo de Adamantina. Eu procurei ele, o doutor Sérgio Elorza. Era novo na cidade. Eu falei, Sérgio, eu tenho que impedir a destruição daquele patrimônio lá. Aí ele pegou, olhou assim, mas isso aqui é aqueles prédios velhos que tem em tal lugar? Eu falei, ixi, ele não vai dar liminar para mim, né? Mas não, eu vou olhar. Aí ele me deu a liminar. Com a liminar, aí foi quando então o prefeito viu que não ia conseguir derrubar a liminar. Aí nós sentamos à mesa, mais uma vez, e foi aí que saiu o Centro Cultural Matarazzo. A construção do Centro Cultural Matarazzo saiu de um acordo judicial, onde o Ministério Público acompanhou toda aquela obra, vistorias quinzenais, depois mensais. E o Fábio Nogueira, ele seguiu o projeto à risca.
com muito zelo e muito cuidado. Agora eu vou dizer por que eu sabia que ele ia fazer aquela noite. Sabe por quê? Porque algum tempo antes, não sei se vocês vão lembrar, era época de festas juninas, estava um frio danado. E ali em frente à Praça 9 de Julho e a Catedral, reparem que a via ali de um lado, ela é mais larga, do lado da Catedral. E eu também tinha um inquérito sobre a Praça 9 de Julho e tudo mais. Eu tô na festa junina dos meus filhos, ali no Colégio Cristo Rei, tava um frio danado, era noite, era uma sexta-feira à noite, se não me engano. Era uma sexta-feira à noite. Eu recebo uma ligação. Olha, tá cheio de trator aqui, estão detonando a Praça 9 de Julho. E a Catedral já arrancaram toda a calçada aqui. E, pô, corri para lá. Corri para lá cheio de gente, uma fila de caminhão com concreto, acho que eram uns 10 caminhões. Trator, derrubando tudo. Carteira aqui, arranquei minha carteira de promotor, falei, pode parar, senão vocês vão tudo preso, né? Aí pararam, aí veio na época o Manfrim, que era o chefe de gabinete do prefeito. Isso não pode fazer isso, nós vamos perder todo esse concreto. Eu falei, mas vocês não têm autorização, vocês não podem fazer o que estão fazendo, vocês estão destruindo a Praça 9 de Julho. Não, nós só vamos alargar aqui alguns metros. Então, vocês estão destruindo a praça. A praça é patrimônio público, não pode. Enfim, criou aquela celeuma. Aí o Agripino morava no Campus 3, queria falar comigo. Eu falei, se eu for embora daqui, eles continuam, né? Eu liguei para o doutor Jurandir, que era um outro promotor, que hoje é o atual promotor do meio ambiente. Jurandir, vem aqui, me socorre aqui. O Jurandir foi lá, Jurandir, fica aqui, cuidando enquanto eu vou conversar com o prefeito. Né? Só que antes de eu ir conversar com o prefeito, o que eu fiz? Jurandir, fica aqui. Tá tudo à noite, tá? Eu corri para a promotoria, redigi lá um requerimento. Eu tinha que parar aquela obra, eu tinha que ter uma liminar parando. Né? Porque a gente estava parando ali na garganta. E eu tinha que me reunir com o Agripino ainda, tudo à noite. Lá em Machado. Lá em Machado, tudo à noite. Fui na promotoria, lá uma ação lá, meio nas coxas, mas é o que eu conseguia, que tinha que ser muito rápido. Falei, ponto. Isso já era umas, sei lá, 10 horas da noite ou mais. E agora eu preciso achar um juiz essa hora. Sexta-feira, 10 horas da noite, um frio da pega. Aí eu liguei pro doutor Fernando. O doutor Fernando era o diretor do fórum. Fernando, onde você tá? Estou aqui no João Porquinho. Falei, João Porquinho. Fui no João Porquinho, fui lá com o papel. Eu preciso de uma liminar aqui, cara. E ele tava com o escrivão dele. Ele ali escreveu na hora. Na mesa do João Porquinho. Deu a liminar. O escrivão, deixa que eu cumpro. Pegou, foi lá cumprir. Aí sim, a hora que eu tava com a liminar, aí que eu fui conversar com o Agripino. Só que eu não falei para ele que eu tinha liminar. Aí ele parou. Aí, começando a conversar, eu falei, eu tentando demover ele daquela ideia. Eu quero convencer o professor Agripino a desistir dessa ideia maluca aqui. Não quero colocar, olha, já tenho uma decisão. Nisso eles já tinham quebrado uma parte da calçada. Eu quero convencê-lo de que ele estava equivocado. Ia chegar lá, já tenho a decisão. Sentado, aquela mesa, todo mundo, eu sozinho ali, um monte de gente, muito assessor. De repente alguém vai cochichar no ouvido do Manfrim. Conseguiu a decisão, porque nós estamos discutindo aqui. Exatamente por isso, porque convencê-los de que vocês não devem fazer dessa forma. Aí encerrou a conversa, teve acordo. E o prefeito Agripino, ele deixou uns 3 meses os buracos na rua com lama, só para falar, ó, promotor. É culpa do promotor. Enfim, teve muitos episódios, né, ao longo da minha carreira como promotor, principalmente, e aconteceu essas coisas, né, essas maluquices. Na sua atuação como promotor, também dada a questão do camelódromo. Né? Quando o senhor foi prefeito também teve essa. Teve. O camelódromo, né, a gente queria dar uma situação, tinha que refazer alguma coisa. Estava um perigo danado. Tinha laudos, era um perigo. Se eu pegasse fogo ali, morria gente. Dava para ver isso passando. Aí fizemos uma licitação. Aí cada dia novo que você ia lá, uma gambiarra diferente. Sim, aí nós conseguimos um empréstimo para fazer aquilo lá. Fizemos uma licitação. Infelizmente, uma empresa de São Paulo, que nem sei quem era, ganhou. Pagando lá
dando 30% de desconto. É o que a lei permite. O cara dá 30% de desconto. Deu um mês e ele estava pedindo reajuste. Eu falei, não vai ter reajuste. Você não ofereceu isso aí? Você se vira com o que você falou que fazia a Aí obra. começou o entrave da Aí obra. começou a entrave da obra. A obra que era para estar finalizada em agosto, setembro, consegui terminar, mas estava caminhando. Eu não entendo por quê. Já faz 2 anos e meio quase, depois de terminado o meu mandato, que a obra não está pronta. Claro, a empresa é complicada. Mas aquilo lá foi feito para resolver um problema crônico da cidade. No início tinha apoio dos boxistas? Não, Eles não tinha, entenderam ou não? Não tinha. Foi um trabalho de convencimento, né? Muita gente foi envolvida para convencê-los de que, olha, é que infelizmente depois deu tudo errado com essa questão dessa empresa aí, né? Mas trabalho até na gente convencer, né? Mesmo assim, a maioria foi convencida. Mas uma minoria ainda existia. Mas daí? Vai existir? Então vai ter que sair daí. Vamos estar aqui. Então, mas é uma questão complicada. Como foi esse trabalho tanto de convencimento até para fazer o novo provisório camelódromo ali no terminal? Reuniões sem fim. Muitas reuniões. Muita conversa. É para depois deslocar eles para aquele local. Foi muita conversa. Conversa mesmo. Compromisso. O senhor teria feito diferente? Alguma coisa diferente nesse processo? Hoje teria. O quê? Hoje. Porque você começa a enxergar os problemas desdobramentos. Hoje eu falei o seguinte, eu vou construir um camelódromo novo para você, inteiramente novo, do zero, porque eles não queriam sair do centro, tá? Eu ia proposto outros lugares para eles. Não. Só que aí, eu não havia pensado num lugar. E lá tinha o próprio, onde é o próprio terminal urbano, hoje é onde eles... Tirar o terminal dali Tirar o terminal e construir dali. Autódromo ali. Seria o mesmo espaço que hoje, mas teria para fazer ali, entendeu? Eu sustentaria essa proposta. Aí você reformaria toda a Praça da Bandeira para voltar ao que era antes. Eu fiz uma reforma na Praça da Bandeira. Naquilo que não era camelódromo. Ela estava abandonada. Ela tinha uma grade que cercava que só bandido se escondia ali. Nós tiramos todas aquelas grades, deixamos ela aberta, nós fizemos isso aí. Mas hoje eu faria diferente. É uma proposta que a gente faria diferente. Olha, vamos escolher um outro lugar central. O lugar central que tinha. Só que na hora não passou isso. Você está no meio do turbilhão, você não consegue ter uma noção... Uma lucidez, uma lucidez muito... É aquela questão, né, que você tem que começar uma obra porque você tem o recurso, pode perder o recurso, enfim. Em falar em perder recurso, né, quando no final do mandato eu consegui um recurso para reformar todo o centro, todo o quadrilátero central. Na época eram 5 milhões. Fizemos um projeto muito bacana. Né? Fizemos, inclusive, a licitação. Teve ganhador a licitação. Todas as 25 quadras do quadrilátero seriam reformadas. Todas as calçadas seriam padronizadas. Projeto muito bonito. Pegaria de onde a onde ali, mais ou menos? Da Brasil até a Marcondes, da Manuel Goulart até Washington Luiz. 25 quadras. Todas elas. O centro inteiro, praticamente. É o centro inteiro, esse quadrilátero do centro. Mas, infelizmente, foi feita a licitação, a empresa ganhou. Mas isso demorou, porque o dinheiro foi liberado para a gente em maio de 2020. Até você fazer a licitação, demora. Aí foi no final do mandato, já acho que em dezembro, deu tudo certo, empresa vencedora, tal. Bom, não vou dar ordem de serviço agora porque o prefeito vai assumir daqui uns dias, né? Ele dá a ordem de serviço. Espera até perder o dinheiro. Que o dinheiro ele vem com um propósito, se você não usa, ele volta, né? Perdeu. Era dinheiro de graça, era um dinheiro que o Estado deu. Não era financiamento. Era dado. Belo projeto. Ia valorizar o comércio central. Você acha que essa questão toda do sistema político de Prudente, é uma pergunta que eu fiz também, até polêmica na última que eu perguntei, vem muito da herança do grupo político, de colonialismo, de Prudente passou desde
ali do início dos anos 70 e basicamente vive um pouco até hoje isso aí. Acho que essa dificuldade que você teve quando você alcançou ali, vem daí? Me fala o seguinte, eu vou fazer outra pergunta para você. Dos últimos prefeitos que Prudente teve, o único que não pertencia a esse núcleo, até porque não podia pertencer a núcleo político nenhum, porque eu era promotor, o único que não pertencia, até hoje, tá? Até os dias atuais. Hoje nós estamos hoje é 2 de abril? Isso. 2 de abril. 3 de 3 abril. de abril. O único prefeito que não pertencia a esse núcleo que você fala, e o Bragato. Está bem lá para trás. E você ali, até certo modo, até entrar ao rompimento depois que você ganha. Aí, porque, opa, Você vê como não é que funciona a situação. eu não saí daquele ninho, entendeu? Uhum. Ninho lá, desse núcleo que anda na cidade faz tempo. Não pertencia a ele. Uma opinião minha. O impeditivo de Prudentes potência, como aquele estudo que eu falo aqui bastante também. Tem um estudo da Unesp, 50, Prudente era maior que Rio Preto, Maior que Londrina. Londrina, Maringá, praticamente do mesmo tamanho de Ribeirão naquela época. Mas também tem muito a ver com a atividade econômica preponderante da região. Tá? Você pega aqui Londrina e Maringá, terras férteis, ali é agricultura. E a agricultura, ela atrai variados tipos de indústrias, ela gera mais emprego. E aqui a nossa região, ela preponderou sempre a pecuária. E atraía curtumes frigoríficos. Uns até fecharam, vocês sabem disso. Mas que no campo mesmo gera poucos empregos. O peão cuida de uma fazenda. Sim. Enquanto que na agricultura, você pega aqui a batata doce. Gera muito mais emprego do que outras atividades econômicas. É uma agricultura, porque precisa de gente para colher, você tem a indústria de maquinário, comercialização. Nós criamos a Batatec pensando nisso também, né? E aqui Prudente é a segunda maior região produtora de batata doce do Brasil. Exporta muito para o Chile, para a Europa. Criamos o Batatec, que não era só uma festa, a festa era só um pretexto. Havia exposição de produtos, implementos agrícolas, empresas que comercializam, né, esses mesmos implementos. E nós criamos um desafio, né? Olha, só pode, na praça de alimentação, vocês têm que servir alguma coisa de batata doce. Foi aí que surgiu a cerveja feita com batata doce. Experimentei, é boa. A cachaça, o Senac produziu a cachaça de batata doce, o uísque de batata doce. Era um desafio, a gente estava desafiando as pessoas. Olha, você quer participar aqui, quer entrar aqui, quer vender alguma coisa aqui? Qual a relação que tem com batata doce? Todo mundo estava ali, produzia alguma coisa para batata doce, ou de batata doce. Isso é interessante. Outra coisa, durante a sua atuação como promotor, você lidou bastante com uma causa justa, que é a do Movimento Sem Terra. Como que foi lidar com todos esses problemas? Você falou até do icônico do vai passar cada um do Agripino, um clássico. Aquele clássico do Prudente. Como que foi lidar também com esse outro lado, né? Como promotor, você está muito próximo do poder público, mas também tem que lidar com... Eu sempre me dei muito bem com todos os segmentos que eu atuei. Mesmo com os assentamentos, que eu tinha muito problema nos assentamentos. É muito problema, eles também ambientalmente faziam coisas erradas. Mas eu visitava muito os assentamentos, visitava muitas fazendas da região, ficava só na dependência do laudo que eu recebia do técnico. Quando eu achava muito relevante, eu ia até o lugar. Vou dar um exemplo aqui. Nós começamos a ter um problema muito sério ali na região Teodoro, ali para baixo no Rio Paranapanema, muita gente produzia o bicho da seda, para produzir a seda, e vendia para uma indústria de Londrina, que é a Bratax. E aí começou a ter uma morte muito grande dos bichos. Então aqueles pequenos produtores, muitos assentados, estavam perdendo. E aí, havia uma suspeita
Na época que eu fiz, eu peguei, bom, eu não vou fazer esse povo vir para cá, eu também quero ver o lugar. Vocês já foram a algum lugar que produz ontem o bicho da seda? Eu já fui, mas em universidade. Então, eu vou te contar, você tem um lugar, a sala lá onde eles estão, para você entrar, você tem que limpar seu pé com calma. Você não pode estar usando perfume forte, eles são muito sensíveis. Então, é um lugar... Eu fui até esse lugar, ouvi vários produtores, e por que eles estavam morrendo? Porque as folhas das amoreiras que estavam sendo servidas, esses bichos, como eles estavam contaminadas por agrotóxicos. Então, eles morriam. Eles perdiam produção, perdiam o seu meio de sustento. Né? E de onde vinha isso? Isso estava vindo, na ocasião, por conta da pulverização aérea dos canaviais. Passavam alguns tipos de agrotóxicos permitidos, tá? Não eram agrotóxicos proibidos, eram permitidos. Só que quando você pulveriza de forma aérea, o vento leva, o vento não respeita fronteiras, né? Ó, até aqui vai a fazenda, até aqui é o canavial, aqui. Não, então eu pude constatar, né? Outras plantas, como mamão, estavam sendo afetadas por esses agrotóxicos, porque eles são dessecantes. Aceleravam o amadurecimento. Eram dois tipos, um no começo e um no final da colheita, do plantio. E o vento levava esses agrotóxicos para essas árvores, para essas amoreiras, espalhadas ao longo dos quilômetros, né? Isso causou, na verdade, né? A morte dos bichos da selva. Então são questões assim que eram questões muito interessantes, né? Eu fui no lugar, eu visitei vários sítios, vários produtores que estavam passando por esse problema, para ver ali em loco. Juridicamente é uma questão bem complicada, né? Prudente também ficou carregada com essa imagem. Isso tem que ser visto com muito critério, porque nós temos aí fazendeiros que têm a terra já há muito tempo, compraram a terra, trabalharam para isso, então eles têm que tomar muito cuidado com isso. Não pode generalizar que isso aqui é terra, só teve grileiro. Não. A grande maioria não é. A grande maioria não é. Compraram a terra, a propriedade deles está legitimada. E agora tem um projeto, uma lei nova, né, que facilita também a regularização dessas terras que são havidas como devolutas. Mas isso é uma questão que tinha que ser resolvida. Isso aí é um grande fator impeditivo de investimentos para a nossa região. Porque pensa aí, o proprietário rural, eu vou investir em propriedade, eu estou com um movimento sem terra querendo invadir minha propriedade, vou ser desapropriado. Qual é a tranquilidade que o produtor rural vai ter para investir na propriedade dele? Tem que ter essa tranquilidade também. Quem vai investir... Uma segurança, né, no seu investimento. Uma segurança mínima. Então isso tinha que ser resolvido. O Estado demorou muito para resolver. Muito mesmo. Demorou décadas para resolver. Se não tivesse demorado essas décadas todas, a nossa realidade poderia ser diferente. E Nós o poderíamos processo... ter uma Londrina, uma Maringá, porque isso foi culpa do Estado. Foi culpa dos proprietários rurais. Foi culpa do Estado. Ó, dá uma solução para isso aí. E vocês legitimaram tudo lá atrás, está todo mundo aqui produzindo, investiu, e agora? O Estado tinha que ter acelerado para encontrar uma solução que agora encontrou. Não sei se atende a todos os interesses, mas pelo menos é alguma coisa. Enfim, o proprietário rural vai poder ter alguma tranquilidade. Falar, é minha mesmo, ninguém tira, eu vou investir nela. Era isso que eu ia perguntar. Isso resolve todos os problemas? Resolve, ela vai ficar para os meus filhos, sabe? Tem que ter essa segurança. Dá a garantia, né? Como você vai investir em algo que você pode eventualmente perder? Isso. E a questão dos reclamantes sem terras ali que... Sem terras nós temos aqueles que são legítimos trabalhadores rurais, temos aqueles que são oportunistas. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos oportunistas. Tá? Você aqui perto de Epitácio, eu ia lá nesses acampamentos durante a semana, você não achava ninguém. Tinha uma pessoa tomando conta de tudo lá. No final de semana, estavam lá, com carro, trabalhavam no comércio de Epitácio, de cidades. Então, tem muito
muito oportunista nesse meio também. Eu Tem já as pessoas que estão lá, sério, que querem a Uhum. terra para trabalhar mesmo, tem aptidão para a terra, mas tem muita oportunidade. cheguei a visitar sem terra e a sorte que eu vi realmente eram de pessoas legítimas que estavam ali para buscar uma possibilidade mesmo, porque a agricultura familiar também é uma fonte de renda muito grande, né? Sim, não, Esses pequenos produtores ela é rurais, importante, a reforma agrária também ela é seria muito importante. importante para isso. Né? A verdura que você come na sua casa, a Exato. fruta, esses pequenos produtores, eles cuidam disso, né? Você tem que estimular o pequeno produtor rural. Tem que estimular, tem que dar apoio para eles. Falando em produtor rural, deve ser um pepino gigante isso aí, para resolver como promotor. O Prudente que tem é um município pequeno, territorialmente falando. Prudente, quando eu era prefeito, a gente tinha levantamento, tinha quase 1.800 propriedades rurais aqui. Só Grande- imprudente. Só em Prudente. A grande maioria são pequenas propriedades. Pequenos sitiantes. Então, a maioria é pequena. Agora, claro, quando você vai aqui para Mirante, Teodoro, Rancharia, nós temos grandes imóveis rurais. Né? Mas aqui em Prudente, a maioria. Lá bem no norte de Prudente tem algumas grandes, mas a maioria são pequenas propriedades rurais. E como que você vê, agora que você vai advogar, e assim já tá certo, Vai ser isso mesmo. Como que você está vendo o processo, a crise do judiciário que o Brasil vive recentemente? Querendo ou não, tem uma crise de credibilidade muito grande, tem uma crise também, o Gilmar Mendes falou até, acho que foi ontem ou anteontem, que ele deu uma declaração em uma entrevista, até criticando a forma que se é feita o concurso, né? Que se contrata algumas pessoas, alguns juízes e mais. Você vê todo esse sistema jurídico do Brasil hoje em crise? Essa crise, né? Existe realmente uma crise entre os poderes, né? Eles não estão assim convivendo harmonicamente já há algum tempo. Muitas vezes porque pessoas, né, de todos os lados acabam jogando mais gasolina no fogo que está ali já. Mas por exemplo, eu acredito que ministro do Supremo tinha que ter mandato. Mandato. Olha, você será ministro por 8, 12 anos, vou colocar 12 anos. Porque senão ele entra lá com 35, 40 anos, vai ficar mais 35, 40 anos como ministro. Isso não faz bem para a nação. Você vai se sentindo, digamos assim, dono do pedaço. Parte da mobília já. Não é bom. Isso não é bom para a democracia, não é bom para a justiça. Você tem que ter um limite. Olha, vai ser ministro supremo, beleza. Assim como o Procurador-Geral da República ele tem um prazo de validade. 2 anos, depois mais 2. Prazo. O seu prazo dá um prazo, dá 12 anos, 15, que seja, não sei. Mas eu acho que isso aí começaria a ajudar a resolver alguns desses problemas. Agora, decisão do judiciário, respeitar a decisão do judiciário. E às vezes o que o judiciário decide pode parecer, às vezes, contraditório, mas do ponto de vista do leigo, ele não vai entender. Muitas vezes, o Gilmar Mendes mesmo, né? Ele tomou algumas decisões que o pessoal meteu a boca e falou, tá certo. Tá aplicando a lei. Aquelas medidas impopulares que você falou, ele tá né? aplicando a Tá lei. sendo legalista ali. Ele tá aplicando a lei. E outra, muitos dos ministros supremos são garantistas, né? Eu garantista é o seguinte, olha, respeita a lei. Nós não podemos, assim, para atingir um fim, eu não posso utilizar qualquer meio. Tem que usar os meios adequados, os meios que estão previstos na lei. É uma forma de você dar garantia, porque, mas aquela pessoa o princípio da verdade real. Mas ele fez aquilo lá, mas tem que provar que realmente aquela pessoa cometeu alguma ilegalidade. Basta conhecimento popular, ele é desonesto, ele fez aquilo. Provar. PowerPoint. E tem que provar isso de uma forma, tem que provar isso de uma forma legítima, legal. A lei prevê esse procedimento para eu provar que aquela pessoa tem essa responsabilidade. Então, cumpra a lei.
Aí o Supremo vem e fala, ó, tem que anular isso aqui porque fizeram errado, o pessoal acha ruim. Tá certo. Fizeram da forma errada mesmo. Mas aqui. E o Supremo foi corajoso. Foi corajoso. Podem falar o que for, o ministro Alexandre de Moraes é uma pessoa corajosa. Com o que iam falar. Pode-se não concordar com tudo que fez, é claro, mas não deixa de ser uma pessoa valente. Pra gente já encerrando o nosso bate-papo aqui, doutor, qual que você acha que faltou acontecer na sua gestão enquanto prefeito? Que ainda fica uma coisinha de que poderia ter acontecido. Olha, eu gostaria de ter concluído o camelódromo, de ter finalizado o Poupa Tempo, que está em construção lá, que é a mesma empresa, infelizmente, que ganhou. Poupa Tempo municipal. Municipal, que foi uma... Vai ficar ali do lado do Matarazzo, né? Exatamente, que foi uma ideia que... não, eu copiei essa ideia de Araçatuba. Fui lá visitar, conheci, gostei, eu vou fazer assim. Que vai facilitar a vida do contribuinte. Eu gostaria que não tivessem desfeito o almoxarifado central. Uma luta conseguir criar o almoxarifado central. Que é ali do lado do Cristo, né? Que mas foi desconstruído. Agora é CEMOB, tá lá, né? Se não me engano. Desconstruído, não existe mais almoxarifado central, né? Qual era as três principais características do almoxarifado central? Maior economicidade, maior transparência e maior eficiência. Então, criamos o almoxarifado central por decreto, porque não aprovaram a lei. Por quê? Por que continuar comprando tudo de forma descentralizada, cada secretaria fazendo bem entender? Por que não centralizar num lugar só? Por que não fazer compras maiores porque vão sair mais baratas? Por que não fiscalizar apenas um núcleo do que fiscalizar várias secretarias? Eu hoje não entendo por que desconstruíram o almoxarifado. Isso foi uma grande perda para a cidade, no meu entender. Mas, enfim, essas questões, né? A Cidade da Criança mesmo. A Cidade da Criança foi construída sem licença ambiental. Nós ficamos quase a gestão... Parque aquático? Parque aquático. Nós ficamos a gestão inteira regularizando aquilo para conseguir a licença ambiental. Por quê? Porque eu queria fazer a concessão daquele espaço. Eu não posso fazer a concessão do espaço para o setor privado. A primeira coisa que eu ia falar, mas cadê a licença? Isso aqui? Tem a licença, o Ministério Público vai... Não dá nem para começar a escrever a licitação. Foi bom, vamos. E foi uma coisa muito complicada, porque nem a CETES sabia como ia resolver a situação. Eu consegui a licença, sabe quando? Se não me engano, foi em outubro ou novembro de 2020. Tinha várias condicionantes. Ó, com aquela licença, aí sim você pode fazer a concessão. Agora eu não sei como é que está a situação. Se as condicionantes, as exigências que estavam na licença foram cumpridas depois de 2020. 2021 para frente, não sei se foram cumpridas. E nós entregamos a da criança em perfeita condição de uso. 1 ano e 4 meses depois que terminou o nosso mandato, vai lá o secretário falando que não, está aqui deteriorado. Peraí, nós não entregamos nada deteriorado. Só tinha 2 equipamentos lá que estavam interditados. Que era o teleférico, fazia tempo, e o tobogã. O tobogã estava por quê? Porque o CIOP fez uma licitação para reformar aquilo lá. Só que a empresa que ficou em segundo lugar entrou com uma ação judicial. Paralisou tudo. Mas funcionava. Só não funcionou em 2020 quando veio a pandemia. É claro, como é que ia funcionar? Mas estava tudo funcionando. Claro, tem carros velhos? Tem dinheiro. Tem carro velho que tem. Esses carros velhos, sabe o que eram? Carros da prefeitura, que a prefeitura não queria mais. A gente fazia a doação, levava para lá, para o CIOP usar lá. Então, nós nunca deixamos de fazer a manutenção adequada da Cidade da Criança. Ela não funcionou grande parte de 2020, única e exclusivamente por conta da pandemia. A história, entregamos deteriorado, é mentira. É mentira. Por que foram falar isso só 1 ano e 4 meses depois? Tudo mentira. E para a população, o que mais te marcou assim, no contato com a população, nesse meio tempo que você se orgulha assim, de realmente... Você viu que mudou
a vida, seja de uma comunidade, de um bairro? Qual foi a maior Eu acho que, por realização que exemplo, você uma acha? mudança que foi legal, que quando a gente fez o recapeamento até o último distrito nosso, investiu 10 milhões de Qual que é o último mesmo? É o reais. na Meliópolis. A Meliópolis. Meliópolis, né? Ney da Floresta. Tá bom. Ali, eu não aguentava mais o padre Alex ligar para mim, que ele era pároco lá em Montalvão. Uhum. Ele atendia outro distrito também. Furou o pneu do meu carro, não sei o que lá. Bom, aí, fiquei 10 milhões emprestados, vou recapear lá. Na época, teve secretários meus que falaram, não faça isso. Com 10 milhões você vai recapear um monte de bairro na cidade que tem 10 vezes mais gente. Politicamente é muito melhor. Eu vi aquele povo lá, aquela estrada horrível, sofrendo, correndo perigo de vida. Lá é a Raimundo Maiolini? É. Eu vi também a produção agrícola forte, escoava por lá. Falei, não, vamos recapear lá. Eu acho que isso mudou a vida de muitos da região norte de Portugal. É importante para ele. E na corrida aí da eleição de 2020, o que você acha que faltou para conseguir a reeleição? Na verdade, eu fui o último dos candidatos a entrar na campanha. Eu ouvi alguns comentários mesmo que você estava relutando um pouquinho Eu fui o último candidato a entrar na campanha. concorrer. Claro que você vou tentar a reeleição. Tinha um compromisso com o partido, compromisso com a gente que trabalhava na prefeitura. Mas eu confesso que não fui com a mesma vontade que eu fui vezes anteriores, justamente por vários problemas, esses que alguns eu assinalei aqui, né? E tanto que eu falo para você, né? Você ficou triste, você chorou, não verti uma lágrima. Pô. Vida que segue. Então, já que falou de vida, tem que ter aquela pergunta clássica aqui. Pedrão, você não teve no último episódio, eu fiz para você. Estava dengoso. Faça as honras. Nelson Bugalho, não sei se você acompanhava o programa Provocações da TV Cultura do Abujanra. Não. É uma referência meio doida que a gente tem aqui. Mas pode provocar. E ele terminava todo o programa, com todo o entrevistado dele, com uma pergunta. E aí a gente, em uma homenagem também, aqui do Prudencast ao Abujanra, a gente replica essa pergunta. Nelson Bugalho, o que é a vida? A vida? A vida é uma somatória de experiências boas e ruins. E a gente tem que aprender com essas experiências, não cometer os mesmos erros e buscar sempre a felicidade. Gente, quem convive com a gente, fazer mal para ninguém, só querer realmente ajudar. A vida para mim é isso. A vida é você ter objetivos, ter desafios. É isso que faz a gente querer viver. O dia que eu não tiver mais nenhum desafio pela frente, não tiver mais nenhum objetivo e seja realmente um desafio, para mim a vida não vai fazer mais sentido. Repito, o que é a vida? Eu falei o que é a vida, no meu ver. Para mim, a vida não é só respirar, não é só você se alimentar. A vida tem que ter um propósito. Vida sem propósito não é vida. A vida é um propósito. E nosso propósito é contar histórias boas como essas. É isso. Obrigado. Muito obrigado, tá? Pela Eu que presença, agradeço por aceitar o convite de estar aqui hoje. Não, agradeço você, Fábio, Pedro, essa oportunidade. Foi muito agradável estar aqui. Eu espero que eu tenha respondido tudo. Eu não fujo de nenhuma pergunta, geralmente, né? Então, se vai agradar ou não, para mim é indiferente. Quer dizer, eu agradeço muito o convite. Foi muito legal estar aqui com você. Isso aí. Tomara que, né, outros representantes, né, pessoas que estão também à frente, né, da população, né, representando a população, venham aqui conversar, né, bater esse papo, ter a oportunidade de conhecer, igual na primeira conversa que a gente teve, né? A gente quer conhecer o profissional, mas também a pessoa que está por trás desse profissional, desse gestor, né, dessa pessoa que tem uma representatividade aqui para nossa região. E como a gente fala, aqui é um espaço democrático, tá? É um espaço Alberto. Espaço aberto aqui do Prudencast para você também
está no poder público, vereador, que é o próprio prefeito, promotor, juiz. Pessoas que têm, até a gente traz aqui influencer também, que tem uma responsabilidade social muito grande. O Prudencast é isso, é a gente falar de Presidente Prudente, falar da região de Presidente Prudente de uma forma leve, legal e democrática acima de tudo. Então aqui pode brincar, pode falar sério, também é importante, mas também mostrar para a população de Prudente região que a nossa cidade tem muita coisa legal, muita coisa para se desenvolver e muita coisa para se discutir também. Esse é o espaço que a gente tem. Muito do que se orgulhar também. Também. Certeza. Então é um orgulho estar aqui também com você. 45 episódios. Obrigado. Desejar muita saúde também ao Joãozinho, que tá vindo. Parabéns, prestes a né? chegar aí. Obrigado. Então um Mas ele abração vai aí. ficar no forninho até o momento dele nascer, se Deus quiser. Amém. Tem mais... amanhã a gente completa 35 semanas. Então são mais 5, 6 semanas aí. A gente, se Deus quiser, ele vai estar no forninho aí para vir forte e com saúde. Com saúde acima de tudo. Obrigado você que nos acompanhou durante esse episódio. O doutor falou muitas coisas importantes aqui para nossa cidade. Então, deixa nos comentários aí se você tem alguma sugestão, né? Quer comentar também alguma coisa que nós falamos aqui. E não esquecer de curtir e compartilhar, né, Pedrão? Isso aí. Curta o nosso vídeo, compartilhe, mande no grupo da família, dos amigos, o grupo do futebol, o grupo da faculdade. É importante para a gente e para você também conhecer novas histórias e conhecer novas pessoas, novos personagens que fazem parte da história de Prudente aqui no Prudencast. E agradecer também aos nossos patrocinadores, a agência Kender, a Ultracel, que está com a gente praticamente desde o início do podcast. E deixar as nossas redes sociais. Tem alguma rede social que eu pode te acompanhar? Você Sim. usa bastante? Instagram eu uso. Nelson Bugalho. Só simples. Simples. Esses dias eu até descobri, Nelson tem Bugalho. uma foto minha no Instagram do Que Dr. isso, Nelson, sério? sabia? É mesmo? Dos leitos que quando chegaram no HR. Ah, legal. Eu olhando lá, falei, eu conheço essa foto, acho que eu tirei ela. Legal. Isso aí. E aí? @ Nelson Bugalho. Nelson Bugalho. Isso. E já que tem foto do Fábio no Instagram do Nelson Bugalho, no Instagram do Fábio vai ter muita foto do Fábio lá para você acompanhar também. Segue o Fábio, @FalaFábioReis. Segue a gente também do Prudencast, o @prudencast.pp. A gente está em todas as redes sociais, inclusive no Spotify. Não deu para acompanhar, tá correndo, tá no trabalho, não dá para acompanhar pelo YouTube, na academia. Então, dá para colocar no Spotify também, acompanhar o Prudencast. O meu Instagram é @FalaPedroReis. O do Abimael, o Bima, grande Bima. O Abimael Vieira, né? É Isso aí. Então vai estar tudo aqui nos isso, comentários. tá tudo aqui embaixo. Segue também a Ultracel, a Kender. Segue a gente, curta o vídeo, compartilha, é isso. É sobre isso. Obrigado e até a... Obrigado e até a próxima. É isso que era para falar? Era isso. Valeu. Valeu, Legal. gente. Até mais. Tchau, tchau. Dance, dance.